Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. A paz do Senhor a todos. Estamos começando aqui o nosso momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Hoje nós estamos na lição de número 4, que você vai ministrar no dia 27 de abril de 2025, que traz uma temática muito, interessante, Jesus, o pão da vida, um texto que você conhece muito bem, de cor salteado no Evangelho Joanino, um texto que realmente merece toda uma reflexão acerca desse conteúdo tão importante, tão nobre, tão sacro, que é essa passagem, ok? Então, o título que traz aqui, Jesus, o pão da vida, é um tema que você já conhece, já de cor salteado, já é bastante corrente, no teu conhecimento. Vamos pensar que o texto áureo, que o comentarista pastor Heleno Cabral colocou, eu sou o pão da vida, A citação está aqui de João, capítulo 6, versículo 48, no texto de hoje. Você também aqui, um pensamento muito bom e bem trabalhado aqui, a verdade prática, que ele já faz um apanhado muito bem e geral dessa lição, desse conteúdo, quando ele coloca, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano, isso é fato. Somente Jesus pode realmente preencher esse vazio existencial do ser humano. É como dizia já o grande filósofo Blaise Pascal, no século XVII, que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E essa fome espiritual, essa necessidade, essa sede espiritual, somente Jesus tem tanta água como é, de fato, o pão da vida para nos alimentar, nos saciar, nos trazer realmente algo de vida espiritual e vida eterna. Muito bem trabalhada aqui, a verdade prática aqui pelo comentarista pastor Lenay Cabral. Aqui a leitura bíblica em classe, que você vai fazer uma exegese, mas está muito bem já trabalhada a exegese, a hermenêutica que o pastor Lenay Cabral faz desse capítulo, que é o texto básico, é o texto básico. Então, é o capítulo básico que ele está fundamentando todo o conteúdo da lição, que começa no capítulo 6, vai do versículo 1 até o versículo de número 14. Eu não vou fazer essa leitura, ela está muito bem conhecida, fica para você aí. Vou fazer um comentário dentro da introdução aqui, um pouco rápido, tá? A introdução também vem já nortear, trazer já um guia para você sobre o conteúdo que ele já trabalha dentro da temática, que Jesus é o pão da vida. O Senhor multiplicou pães e peixe para saciar a fome de uma grande multidão. Olha só, de uma grande multidão. Também o texto coloca o seguinte: no entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. Isso, realmente, esse contexto volta para o cenário hoje atual, do século XXI, terceiro milênio. As pessoas só procuram Jesus só para receber a bênção, e não receber, de fato, ele como Senhor e Salvador da sua alma. E como o Senhor, claro, que de fato ele vai trazer diretriz, tá? É bem lamentável aqui dentro do conteúdo e que eles olham para Jesus somente como um profeta. Isso é muito importante porque também Jesus, além de ser profeta, sacerdote, rei dos reis e senhor dos senhores, escatologicamente no futuro, mas também é de fato agora, E uma coisa que o povo ali não focou nele, e de fato ele era o Hamashia, o Messias, o ungido, o Cristo no grego, Christos, o ungido da parte de Deus, tá? As necessidades materiais são importantes, as necessidades materiais, o básico, comer, o beber, etc., se vestir. Todavia, algo tão mais prioritário é a nossa vida eterna, a nossa vida com Cristo. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Isso é fato também. Nós somos dependentes de Deus. Assim como nós temos a dependência de comer, de beber, de se vestir, de toda essa vida social, biológica, essa vida que nós temos, mas também, de fato, nós temos uma dependência. O homem, por natureza, é religare, é um ser religioso, é um ser que necessita se ligar novamente com Deus. A palavra religioso significa religare, que vem do latim, que significa ligar diante do altar, diante do divino, diante do eterno. E assim nós somos dependentes dele, diante do reconhecimento, Então, na lição passada, a gente até aprendeu
pensou, analisou sobre a questão da verdadeira adoração, né? E a verdadeira adoração, o verdadeiro tributo, né? Toda honra e toda glória é para Deus, né? E uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, Deus não divide a sua glória para com homem algum, né? Então, nesse caso aqui, a nossa dependência dele é em tudo, mas ele tem o bom e o melhor para mim e para você. Outra questão também aqui, essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer, né? Somente o pão da vida pode satisfazer. Você pode ver que ele usa essas metáforas, né? Usa figuras de linguagem, os recursos, né, didático-pedagógicos aí. Então, ele usa as figuras de linguagem, né, como a questão, quando Jesus já olha para a multidão, ele vê que o povo de Israel, qual era o alimento do povo de Israel? Eles, como tinha, eles estavam ali em volta do Mar da Galileia, a parte norte, né? Tinha o Mar da Galileia, que é um lago de água doce, né, que o judeu chama de mar, devido à sua extensão, seu tamanho, etc. E era um lago, né? Esse mar é muito rico em peixe, muito rico em muitas outras coisas. E aquela parte da região norte lá de Israel, que é a região do Reino do Norte, de fato, era uma região muito rica, né, para a agricultura, para a criação de gado, etc., e principalmente para a atividade pesqueira, né? Então, nesse caso aqui, Jesus vê toda a questão de que ele se alimentava, né, que a questão tem os pães, né, de cevada, tem a questão da própria cevada em si, que era muito usada, a questão do mel, né, que poderia ser o mel de abelha, mas o mel de tâmara, né, que era uma fruta muito usada também, né, o mel também poderia ser extraído também da uva, né, o suco de uva, o oínos, né, que poderia ser um vinho dentro da própria cultura, né, e etc., tá? Ponto. Todavia, Jesus, ele trabalha a questão do uso doméstico, né? Sabendo que eles usavam a questão do sal para o tempero e outros condimentos, né? E outros materiais em si, tá? Então, nesse contexto, ele vê a grande necessidade, o tanto que ele foi muito categórico, bem didático, né? Jesus bem didático, pedagógico. Pedagogia significa a arte da condução, né? E essa didática, né, que essa arte também de você passar o ensino de forma sábia, de forma elegante, né, para que o seu alunado, para o seu ouvinte, né, para o seu telespectador possa ouvir, todavia entender o conteúdo. E assim ele viu a necessidade do povo, né? Qual era a necessidade principal naquele momento ali? A necessidade do pão, do comer, do beber. Então ele pega essas figuras, né, do dia a dia das pessoas, do uso doméstico, e faz aplicações espirituais nela, nesse uso metáfora, tá? Na metáfora. Outra questão, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação, né? Então tem uma multidão em volta dele, também vai ter esse milagre, né, que o milagre é sempre no campo do sobrenatural, quando se fala no campo do sobrenatural, porque de fato se eleva acima do natural. É algo metafísico, é algo que ultrapassa, né, todas as estruturas da física, da biologia, das ciências, materiais e etc. Então, o milagre está no campo do espiritual, está no campo do divino, é aquilo que somente Deus pode estar realizando. Mas, todavia, também, até o adversário também pode tentar fazer alguns milagres, ou um aparente milagre para tentar enganar alguém, tá? Mas, de fato, aqui nós estamos falando aqui de Jesus, né, o Deus eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né, o Filho de Deus, o grande eu sou, né, que ele vai usar essas expressões que a gente vai falar 7 vezes no Evangelho joanino. O tópico primeiro aqui, a multiplicação dos pães e peixe. Né? Então, aqui, o Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Cara, então, assim, quando ele coloca aqui a narrativa, até você pode pegar essas passagens aqui nos evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos sinóticos, aqueles que têm a visão conjunta, como Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então, nesse contexto aqui, ele fala desse milagre. Mas João toma esse milagre aqui para apresentar de fato que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus bendito. E ele vai usar toda essa questão, até a palavra grega, né, egoimi, eu sou o que sou, né, eu sou pão, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, durante 7 vezes. Porque João, diante
ele como o autor original, o escritor original desse evangelho, ele está escrevendo para leitores originais da sua época, explicando e passando, evangelizando que de fato Jesus é o que é. Ele é Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então, aqui nós temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos aqui aproximadamente quase 5.000 pessoas, né, quase 5.000 homens. Ele tem a narrativa dentro da redação dele que ele coloca que são 5.000 homens. Então, nós não temos aqui a contagem de mulheres, crianças, idosos e etc., né? Se a gente for contar dessa maneira. Aqui ficou até o cenário aqui, né, da Palestina, de todo o contexto aqui montanhoso, etc., aqui nesse slide. E a questão aqui dos 5 pães e 2 peixinhos aqui, né, que estava com aquela criança, com aquele rapaz, né, trazendo assim já na sua bolsa esses alimentos, essa merenda, tá? Então, a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui, mas de já, essas quase 5.000 homens, né, poderia que a gente fosse pegar, a gente tinha que analisar também o tamanho da família, né, para a gente ter um resultado lógico, né, poderia uma família ter só o homem e a mulher, poderia ter um filho, poderia ter 2, 3, etc., dentro dessa família nuclear, né, mas contando ao todo, poderia ter ao todo aí em torno de 15.000 a 20.000 pessoas. É uma base que a gente tira dentro da lógica, compreendendo, vamos dizer, esses quase 5.000 homens, né? Mas a gente tinha que saber o número de cada família. Então, a gente pode contar e ter essa soma aí que poderia ter em torno de 15.000 a 20.000 pessoas, ao qual ia se alimentar desse 5 pães e 2 peixinhos aqui, ao qual é apresentado. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, né? Então, você pode ver que Mateus, no capítulo 14, trabalha esse texto, Marcos, no capítulo 6, também trabalha esse texto, Lucas, capítulo 9, também trabalha esse contexto, e no capítulo 6, no primeiro, João começa com a expressão depois disso, né? Porque ele está numa narrativa, né? O agiógrafo, o autor sagrado. Então, João, como agiógrafo, como autor sagrado, dentro da sua redação do seu evangelho, ele coloca depois disso. Depois disso o quê? Né? Você tem que voltar dentro da escrita lá do capítulo 6, do versículo 1 até o 14, para você ver todo o contexto de viagem, onde que Jesus está fazendo as suas caminhadas, diante das margens do rio, dos ribeirões, etc. Essa frase refere-se aos acontecimentos que seguia as palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Você pode ver que Jesus, no Evangelho de João, a gente já falou que tem em torno de 3 Páscoas. Ele começa seu ministério na primeira Páscoa, tem a segunda Páscoa também do ministério dele, e a terceira Páscoa que ele vai ser crucificado em torno de Jerusalém. Então, o milagre aqui, diante do subtópico 1 e 2, coloca o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, de fato, ele demonstra, né, que Jesus tem todo o poder, tem todo o poder. Mas aqui ele vai usar esse texto, né, me dado todo o poder no céu e na terra depois da ressurreição, como usa lá em Mateus capítulo 28 em diante, tá? Mas tudo que Jesus fazia, ele fazia dentro da direção do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, conforme está em Atos 10 e 38, né? Então, Lucas 4, né, o capítulo 4 também fala que tudo que ele fazia sobre a direção, a diretriz, sobre o poder do Espírito Santo, né? Mas aqui, Jesus, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, seus atributos incomunicáveis, seus atributos absolutos, como onipotência, onisciência e onipresença. A nossa declaração de fé, e precisamente a própria teologia clássica, né, diz que Jesus não se esvaziou dos seus atributos, até porque, de fato, não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que ele se esvaziou dos seus atributos. Alguns pegam o texto lá de Filipenses, capítulo 2, né, eu concordo com o texto, né, eu concordo com o texto, mas eu não faço teologia só em cima de um texto. Eu faço teologia e doutrina acima de vários versículos, capítulos e livros de forma geral da Bíblia para se pensar uma doutrina. E quando eu vejo também lá no autoesvaziamento que tem na doutrina da Kenosis, né, no capítulo 2 de Filipenses, eu vejo que ele se esvazia, claro, que é da forma de Deus, se tornou da forma humana, mas a gente tem que fazer uma exegese daquele texto que Paulo quer passar para a igreja de Filipe, né, acerca da humildade, principalmente da humildade de Cristo,
E, principalmente, a gente pode fazer um paralelo também que está em 2 Coríntios, né, com aquele orgulho da igreja de Corinto, né, que tinha todos os dons espirituais, era pentecostal, mas Paulo chama ela de carnal, porque de fato era, né, faltava o principal essência, que é o amor, o vínculo da paz. Então, no caso, ele fala até para a igreja de Corinto, que Jesus, né, vamos dizer, dentro da sua glória, tinha todo o poder, honra, mas se desce, né, esvaziando a sua glória, né, se torna um ser humano como eu e você. E também na oração sacerdotal de João, capítulo 17, Jesus, na oração, ele reivindica uma coisa, ele reivindica a glória, né, que ele tinha antes da fundação do mundo, né, que ele tinha deixado, etc. Mas ele não reivindica, em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, a sua divindade, os seus atributos, não. Ainda que, de fato, ele não faz uso desses atributos né, de forma geral e etc., mas ele faz um. Se, de fato, ele faz sobre a direção e a diretriz do Espírito Santo, conforme o texto que eu falei de Atos, capítulo 10, versículo 38, tá? Mas ele não se esvaziou dos seus atributos, ele se esvaziou da sua glória. E não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que ele se esvaziou dos seus atributos, né? Agora pega o texto daquele, né, me dá todo o poder no céu e na terra, tudo mais, ele deixou o poder, agora ele toma o poder de volta, tal. Não. Dentro do contexto a gente vê a igreja dirigida pelo Espírito Santo. Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. A gente já falou também que Jesus se submeteu a todo o projeto e o plano do consentimento trinitário, né, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E se submeteu até mesmo ser menor, no sentido humano do que os anjos, né, conforme está na carta aos Hebreus, né, até mesmo de morrer, e morrer morte de cruz. Mas, de fato, quando ele fala que o Pai é maior do que ele, está falando dentro das limitações humanas relacionadas ao momento que ele está, ok? A gente já falou já que esse momento que ele está aqui, nessas limitações, ele está dentro da trindade econômica, né, a trindade econômica, mas dentro da trindade essencial, ele tem todo o poder. Ele é igual em glória, poder e majestade ao Pai. Mas, de fato, ele tem todo o poder ilimitado para fazer o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças, né, que era uma imensa multidão. E aqui, na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, Jesus tem todo o poder. E a gente pode ver no princípio lá do Evangelho, Joanino, no capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. A gente volta novamente lá para o livro da criação, o livro de Gênesis, o livro da origem, no capítulo 1, versículo 1, a gente vê também o fato da criação. Então, Jesus tem o poder da palavra latina, ex nihilo, trazer do nada, criar do nada, fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, dentro da sua consciência divina. Então, ou barar, né? Criar as coisas do nada. Mas aqui, nesse momento, ele cria, ou ele multiplica dentro daquilo que já existia. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos seus discípulos pelo que estava sentado. Igualmente também os peixes, quando ele queria, né? E quando estava saciado, disse aos seus discípulos, recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então, quer dizer, teve a grande multiplicação, alimentou todo mundo encheu a barriga, né, todo mundo estava saciado, agora o que sobrou vamos guardar, né, para que nada se perca, possa ter algo para amanhã. Isso é muito importante como lição. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, era pão de cevada, que sobejaram aos que havia comido, né? Então tinha muita coisa, muita comida. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura de outros tipos, né? Qual era o interesse, né, da multidão? A multidão tinha um interesse, né? Qual o interesse de você e eu seguir a Jesus? Quais são os objetivos que temos, né, nessa jornada, nessa caminhada de fé, né, acerca com Jesus? Então, nós temos um objetivo, nós temos realmente um ideal, um ideário, um projeto. Então, a multidão aqui também tinha, né, um objetivo. Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres, cura que realizava, mas não para escutar sua mensagem. Então, a gente pode ver até aqueles leprosos, né, que era
10, né? Os 10 leprosos, os 12, era 10 leprosos mesmo, que somente um voltou para agradecer, né? Um voltou para agradecer o que Jesus realmente tinha feito, né? Eu olhar aqui a questão de quantos leprosos. Quantos leprosos aqui falam no Evangelho de Lucas, né? Ver aqui, de fato, aqui, se de fato era 10, só para ter aquela correção, mas, de fato, somente um voltou para agradecer, né? Um voltou para agradecer realmente a Cristo, né? O que, de fato, recebeu de bênção. Então, aqueles leprosos realmente receberam o bom de Jesus. Vou aqui olhar no texto aqui, quantos leprosos, dos quais um voltou para agradecer a Jesus. Está aqui só para a gente ter uma ciência, né? Isso realmente são 10 leprosos, muito bom, são 10 leprosos, né? Então, um deles voltou, né? Jesus destaca a gratidão desse homem e dizia a ele, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, dos 10 leprosos, somente um voltou para agradecer ao mestre, ao Senhor. E essa multidão aqui está rodeando aqui Jesus, né, acerca dos milagres, da cura. E são muitas pessoas também que procuram, né, as ditas igrejas de cura divina, as ditas igrejas de profetas e de profetada, as ditas igrejas, né, que pregam o evangelho da prosperidade, né, o evangelho triunfalista. Então, eles estão procurando. E se de fato você está procurando esse tipo de evangelho, você está procurando um evangelho que não é bíblico, né? Um evangelho realmente que somente está aqui para uma orientação e saciar a tua vida material. Mas, de fato, um evangelho que é verdadeiro e genuíno, que Cristo pregou, ele pode saciar, isso é fato, dentro dos milagres. Mas, realmente, o que é tão importante é saciar o nosso espírito e o meu corpo para a vida eterna. Ok? Então, aqui vamos aqui colocar em Jerusalém, os líderes religiosos judeus, né, não apenas rejeitaram como Messias, como também procurava a sua morte. Então, a rejeição do Sinédrio, né, a rejeição do sacerdote acerca de Jesus, acerca que ele era o Messias, era muito grande, né, devido à questão de posições políticas, de cargos e etc. Né, mas Jesus tinha todas as credenciais de ser o Ramachia, de ser o Messias de Israel. Outra questão aqui, ao deixar Jerusalém, o Senhor deixou afastar-se para estar sós com o discípulo, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Então, Jesus sempre, durante o dia, ele estava pregando, estava com a multidão ensinando, durante a noite ele estava com seus discípulos no monte, ou ele mesmo estava sós, fazendo as suas orações, e etc. Tá? Então, nesse caso aqui, ele agora queria um momento aqui de realmente a sós, né, particular com seu discípulo, para que pudesse estar orando. Mas você vê que a multidão aqui, quando chega diante do mar lá, da Galileia, né, percebendo para onde que Jesus estava indo, ou foi só, foi com seus discípulos, eles esperaram o barco, entraram naquele barco para atravessar outra margem, à procura de Jesus e tal. Mas Jesus sabia a intenção de cada coração que ele estava, né? Que a intenção realmente de pessoa sincera, que estava buscando algo precioso para as suas vidas, transformações e etc, né? A lição realmente é uma lição básica, uma lição, assim, bem para reflexão nossa, né? O que de fato estamos procurando de Jesus, né? A grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Só Jesus pode curar. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir sua palavra como filho de Deus, né? Ele só queria ver a parte material, a parte do que eles procuravam, né? Então, é aquele texto também que a gente pode falar também de Mateus, né? Buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão vos acrescentadas, que são as coisas materiais da vida, as necessidades que o ser humano tem. Toda a vida, o que é de prioridade é o reino de Deus, que é a palavra grega, basileia, tuteu, né? O reino de Deus. Outra questão aqui, no dia seguinte encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou ao mostrar que buscava apenas alimentos materiais, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas, né? Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou, né? A missão dele veio buscar e salvar o que se havia perdido, a missão de morrer por nós, que nós somos mais vil pecadores, que necessitamos acerca da graça bendita de Deus, né? Outra questão aqui importante, que a situação não é muito diferente hoje em dia, né? Quando muitos se
pressa atrás de milagres, mas pouco demonstra interesse pela palavra de Deus. Então, é aquela dita profecia que é a mesma copiada de muito tempo, né? O que você perdeu, Deus vai te dar em dobro, Deus vai mudar a tua história. Sim, Deus pode mudar a história, mas, de fato, muitas das vezes o desemprego hoje pode acontecer e você recomeçar novamente para o emprego. A questão de uma empresa quebrada hoje que você tem, muitas vezes tem que procurar o Sebrae, analistas financeiros, econômicos, projetistas, para você recomeçar e voltar a se erguer novamente. Agora, a questão, muitas pessoas procuram, né? Não, eu quero ouvir Deus através da boca de um profeta, através de um vidente, através que o milagre possa acontecer, porque eu estou precisando. E, quem sabe, isso não vai acontecer agora, não vai acontecer, né? O importante, se você teve algo de perda material, é você reconhecer o senhorio de Jesus sobre a sua vida, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e essas demais coisas serão vos acrescentadas. Assim diz o Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos lá, de fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar a alma humana. Então, quer dizer, as necessidades básicas para a nossa vida, isso é necessário e importante. Todavia, existe algo mais importante para a nossa vida. É aquela questão, se nós fecharmos os nossos olhos hoje, a nossa senha chegou, né? O nosso encontro final. Vamos abrir o céu, né? Vamos abrir os olhos para os céus, né, de vida eterna, ou vamos abrir os nossos olhos relacionados para a perdição eterna, para a morte eterna, para o inferno, uma vida sem Deus. Porque existem duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Uma vida eterna e uma morte eterna. Né? Então, cada dia é um dia escatológico para nós, é um dia da doutrina das últimas coisas que pode acontecer ser o nosso último dia. É necessário buscarmos, né, a questão do trabalho, porque até mesmo Paulo fala para a igreja de Tessalônica que aquele que não trabalha é bom que não come. Então, existe realmente essa lei, devemos trabalhar, devemos comer, devemos beber, mas o que aqui está no fundo aqui, a questão aqui que eles estavam buscando era só mais o algo material, mas Jesus estava passando algo muito mais superior, assim como Jesus passou para a mulher samaritana, né, que ela buscava água para saciar a sua sede, né, para saciar a sua necessidade física naquele momento biológico. Mas Jesus tinha algo mais importante para ela, que era a água que jorrava para a vida eterna. E aqui também ele viu que a multidão estava com fome, ele sabia que dessa necessidade, ele sabia que isso era importante para ele também. E de fato ele multiplica, mas ele traz diante dessa multiplicação e aproveita até o momento para pregar para elas e falar acerca do verdadeiro pão que sacia a sua alma para a vida eterna. Ok? Jesus desafia a fé dos discípulos, né? Isso vai acontecer. Jesus subiu ao monte, podia ser a elevação de qualquer monte, porque Jerusalém está em torno de montes, de montanha, até Jerusalém está edificada ali, a questão sobre Jerusalém, ali o templo, né? Sobre o Monte Moriá, o Monte Bezeta, o Monte Sião, né, e vários outros montes aqui, né? Que seria esse monte aqui? Não existe uma designação específica para não localizar esse monte aqui. Podia ser qualquer elevação, né? Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altos, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Ali ele subiu ao monte e assentou-se junto aos seus discípulos para ensinar como de fato ele fazia isso sempre. A partir de Nosso Senhor, o Senhor avistou a multidão que se dirigia ao seu encontro, tá? Por isso decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, né? Filipe aqui, perguntando-lhe onde compraremos pão para que este coma. É muita gente. Agora, onde que a gente vai comprar? Não tinha nenhuma panificadora, não tinha nenhuma padaria, o mercado que estava próximo lá. Será que tinha toda a quantidade de pão para alimentar esse pessoal todo aqui? E o que nós temos em caixa, né? Porque Judas era o tesoureiro, né? Então tinha tesoureiro aqui. As mulheres ricas também, muitas mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Estava registrado no Evangelho de Lucas, né? Então, o que nós temos aqui de caixa? Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esse comeres, né? Parece tanta gente aqui. Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia, né, o que havia de fazer.
Então, só foi mais uma prova aqui para ver o ato de fé, o que Filipe ia fazer, o que Filipe aprendeu com outros milagres, outros eventos que teve em outros contextos diferentes com Jesus. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Relacionamento com Jesus, é isso, nós temos que ter um relacionamento com Jesus, com Deus de forma vertical, o relacionamento de forma horizontal, com nossos irmãos de igreja, etc., que assim é a nossa vida cristã, né? Toda a igreja que está ligada na cabeça que é Cristo, né? Então, nosso relacionamento aqui. Desafio para o discípulo. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir ao seu discípulo uma valiosa lição. Qual é essa lição que ele vai colocar? Nesse momento, o discípulo compreendia que muitos dos desafios da missão evangélica não pode ser superado apenas com o esforço humano. Por quê? O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão, né? Então, aqui ele fala aqui que tem 200 dinheiro, 200 denários, né? Que poderia ser hoje mais de 10 mil reais, por aí, se a gente fosse contar pelo dia, né, de trabalho. Um denário valia um dia de trabalho, era um dinheiro, né, de um valor diário de trabalho, tá? Então, o que aqui? Filipe respondeu, 200 dinheiros de pão, né, ou então 200 denários de pão, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, né, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isso é para tantos, né, existe um ponto de interrogação, isso é muito pouco para tanta gente. E Jesus manda assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, né, um local que poderia sentar, fazer, né, todo mundo em volta, assentaram, pois, os homens, em número de quase 5 mil, que eu já falei que poderia contar só homem, né, falta a contar de mulheres, de crianças, etc., que ao todo, que dependendo da família, poderia ter em torno de 15 mil a 20 mil pessoas ali, ok? Outra questão aqui, o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Então, existem problemas complexos, problemas materiais, problemas físicos, problemas espirituais, problemas familiares, mas Deus, né, Jesus, realmente é a solução para todos os nossos problemas e para tudo aquilo que realmente foge à nossa lógica humana. Jesus tem todo o poder. É como o Salmo lá, o Salmo fala, né, o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Então ele tem a resposta para a tua necessidade, para o teu problema. Outra questão aqui importante, naquele local não havia comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade da multidão. Então, armazém, comércio, padaria, panificadora, como eu ia falar, não tinha, né? Ele está no meio de um local praticamente deserto. O Senhor desafia, assim, a fé dos seus discípulos sempre com o intuito de promover seu crescimento espiritual. Então, toda vez que acontece, realmente, quando ele vem nos provar, como diz Tiago, como diz a Bíblia, né? Ele prova segundo a nossa capacidade, segundo o momento, né, de fé, de espiritualidade que nós temos aqui. Então, ele testou, ele provou, né, a questão aqui, os seus discípulos, precisamente Filipe, nesse exato momento. E você pode ver que André estava ali andando, André, irmão de Pedro, andando, tal, no meio da multidão, e viu esse rapaz que trazia esses 5 pães de cevada e 2 peixes, tá? Então, localizou e trouxe para Jesus. Então, André já estava já bem elevado na sua fé e naquela visão que o mestre poderia fazer. Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, como a gente falou dentro do texto, né? Então, pois aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia, esse é o verdadeiro profeta que deveria vir ao mundo, né? Uma lição de provisão. A provisão, né? Ou então, provisão, a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas, né? A providência, na verdade, a providência é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas, né? E a provisão onde que Deus promove, onde que Deus realmente traz algo, né, para satisfazer as nossas necessidades. Nesse momento, a necessidade aqui material, humana, de comer. O discípulo descobriu um menino que trazia consigo o lanche da tarde, né, contendo um alforje, 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. O menino estava levando aqui o seu lanche. Ele estava muito bem preparado, o menino, né? A mãe, os pais dele tinham uma preocupação também do menino não ter a falta do comer e do beber. Mas Deus, através da sua providência, a suprema sabedoria com que ele conduz todas as coisas, realmente estava nesse projeto desse menino estar levando esses pães para comer, tá? Aqui traz o rapaz, tem 5 pães de cevada, 2 peixes, mas que era para tantos, né?
Outra questão, Jesus pegou esses pães e peixes, deu graça ao Pai, né? Isso aqui é sempre um ensino para nós, realmente dar graça em tudo a Deus, o Pai, pelo aquilo que temos, né? É a oração do pão, a oração do pão nosso, né? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, né? Agradecer, né, a Deus pelo pão de cada dia. Lá na oração do Pai Nosso tem 7 petições, e dentro das 7 petições, 3 são direcionadas a Deus, no sentido de agradecimento, de adoração, e as 4 são direcionadas à nossa necessidade básica, ao qual temos, né? Então, ele levanta, ele agradece, isso é tudo como ensinamento para nós, né? É por isso que Paulo falou, sejam meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Então, nós devemos ser imitadores de Cristo em tudo. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos, né, para distribuir os pães e os peixes, a multidão, e guardar o que restou. Assim, todos comeram até saciar. Você vê que eles foram buscar, cara, alguns cestos, né, para realmente colocar esses pães diante da multiplicação, porque realmente jorrou. É quase aquele milagre lá da viúva, na época de Eliseu, que ela foi procurar, né, jarros emprestados, e não poucos, pegou toda a quantidade necessária, colocou lá, e o milagre realmente aconteceu de cada jarro, né, de cada vasilha, né, que multiplicou o azeite. E assim aconteceu a multiplicação dos pães na época de Jesus. Jesus é o mesmo, como diz o escritor aos Hebreus, ontem, hoje e será eternamente. Então, isso fala de eternidade, que ele tem eternidade, que ele é Deus. Outra questão, a lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias, ele manifesta seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele, tá? Deus é o Deus da provisão, né? Deus providenciará, né, aquilo que realmente necessita. Eu lembro que na época que minha esposa estava gestante, ela teve uma necessidade tão de comer um frango, nós estávamos morando muito distante da capital nossa aqui de Palmas, aqui, né, em um local de um lugarejo lá, de uma quadra distante, e ela sentiu um desejo de comer um frango. Né? Naquele até falou assim, seu coração diante de Deus, que queria comer um frango, nós não estava muito bem financeiramente, até porque eu estava num projeto missionário. E de lá aparece meu pai com esse frango, né, que apareceu lá em casa, lá, realmente, naquele exato momento, naquele dia, que minha esposa estava desejando comer aquele frango. Então, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 13, né? Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, o que você está passando, mas eu sei que Jesus tem a solução tanto para o teu problema espiritual, para o teu problema material, para o que você está passando agora. E somente Ele tem todo o poder para resolver e dar solução, e um basta para esse problema hoje. Tá certo? Outra questão aqui, Jesus, o pão que desceu do céu. Uma figura de linguagem muito bonita, ok? Qual é o real interesse da multidão? Então, ela tinha uma multidão aqui. No dia seguinte, o milagre da multiplicação dos pães, a multidão que havia participado, buscava Jesus na região de Cafarnaum, né, onde que ele estava aqui. Então, era a região norte. Né, conforme indicado em, vamos dizer, o quartel-general, o local de base que Jesus se reunia era lá de Cafarnaum, né, na residência lá de Pedro, na residência dos seus discípulos lá, que ele estava realmente naquele exato momento. Então, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que seu discípulo tinha ido a sós, né? Então, eles foram procurar Jesus. E vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, e seus discípulos entraram, eles também no barco e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então, tinha uma multidão. O que ele estava procurando de Jesus? Né? Ao encontrar Jesus, transmitiu uma mensagem clara e disse, na verdade, vos digo que buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Então, eles foram atrás de comida, de graça, né? Foram atrás do pão, do peixe, novamente, das multiplicações que Jesus tinha feito, né? Então, quer dizer, você está buscando Jesus hoje para quê? Para ter um carro novo, ter uma casa nova, a questão de uma empresa quebrada, aquilo que materialmente hoje aconteceu. Qual é o teu intuito, o teu objetivo, a tua prioridade acerca de Jesus? A nossa primeira prioridade é o que está lá no Evangelho de Mateus, o que ele mesmo falou sobre as nossas necessidades diárias, que a gente não pode colocar um côvado, né, sobre a nossa vida, e ele até apresenta que as aves do céu são alimentadas, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua
pujança, né? Realmente se veste como o lírio dos vales. E assim ele fala sobre a necessidade do ser humano, e lá no finalzinho do capítulo 6 ele fala: buscais primeiramente o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas, né? Então, quer dizer, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino de Deus, né? E nós já aprendemos que a entrada no reino de Deus é a questão do novo nascimento, tanto para ver como para entrar, como ele disse para Nicodemos, que a gente já falou em edições anteriores, ok? Então, eles procuravam somente para saciar, para comer, né? O Senhor compreende que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. É a mesma coisa, Israel esperava Jesus somente um Messias político, um Messias realmente combatente como Davi, que expulsaria, que viesse expulsar os romanos, tal, e viesse dar liberdade política para eles, uma coisa que vai acontecer em 1948, já no século XX, que é o século passado. Mas Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O sinal mais era de restaurar, não no sentido político, material, mas era para restaurar o sentido espiritual de Israel e também o sentido espiritual de toda a humanidade. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer o pão que desceu do céu. Então, a necessidade básica aqui, primária, prioritária do ser humano é espiritual. E sabemos que o maior problema da humanidade é o pecado. E pecado é uma transgressão à lei moral de Deus, conforme está na carta joanina, né? Na sua primeira carta, no capítulo 3, se eu não me engano. Então, o maior problema é o pecado, e ele é de caráter moral, porque fala de certo e de errado. Então, é um crime cometido para Deus. Então, é nesse caso que nós precisamos do pão da vida, da água da vida, daquilo que Jesus tem para perdoar os nossos pecados. Então, é isso aqui que eu vou colocar mais um pouquinho sobre essa questão para nós terminarmos. Já está muito básico, né? O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha, né? Jesus era de fato. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano, né? Então, outra questão aqui, o pão do céu, né? Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. É uma figura de linguagem, é uma metáfora, né? Assim como ele é a porta, assim como ele é a água da vida, né? É uma metáfora que ele pega como figura de linguagem, didaticamente falando, para conduzir a sua mensagem para o povo. Tá? Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. Tá? Então, aqui ele tem uma identidade, a identidade divina, a consubstanciação lá que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são da mesma substância. Aqui ele coloca, eu sou. O eu sou, a gente pode fazer um texto paralelo, pegar lá de Êxodo, capítulo 3, e colocar o eu sou também, que aparece para Moshe Rabban, para Moisés lá na sarça ardente, tá? Então ele apresenta a sua identidade, eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autentica essa identidade divina. João tem uma preocupação de apresentar Jesus como o verbo eterno de Deus, o logos eterno de Deus. E aqui ele coloca a sua identidade. Eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, João 8 e 12, né? Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta das ovelhas, ele é a porta, né? Então, para nós sermos salvos, temos que entrar nessa porta, o eu sou. Eu sou o bom pastor, o nosso bom pastor, o nosso excelente, o supremo pastor é Cristo, João 10, 11. Eu sou a ressurreição e a vida, né? A resposta lá para Maria, para Marta, para a questão de Lázaro, né? Capítulo 11, versículo 25. E eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? João capítulo 14, muito bem trabalhado, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, que é Cristo, né? Eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 1, aquele que não produz fruto, né? Realmente não tem como ficar na videira, etc. E é um texto muito bem e bom trabalhado, tá? Então a palavra grega, né, estaria aqui, né? Eu sou, né? Que é a palavra egoimi, né? Egoimi, eu sou o que sou, né? Então, aqui ele traz 7, eu sou, apresentando a sua identidade. É por isso que o Evangelho de João é apresentado como o Evangelho dos 7 milagres, né? Que aparece realmente todos feitos, 7, 8 milagres, que é destacado e bem colocado, que são o Evangelho dos 7 sinais que Jesus faz e fez de algo precioso, está registrado para alimentar a nossa fé. Não esqueça que a nossa fé é apostólica, o que nós acreditamos é aquilo que os apóstolos ouviram,
aos pés do mestre, passaram para os seus sucessores depois da era apostólica e chegou até nós através da mensagem daquele que nos pregou. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, a peregrinação de Israel no deserto, sobre a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre, né? Então, quer dizer, ele faz uma comparação, um contraste entre aquilo que aconteceu na época de Israel, né, que Israel teve fome, Deus saciou a fome deles através do maná, né, o pão do deserto, o pão dos anjos, né, que realmente receberam. O povo de Israel naquela época, que não poderia guardar, tinha que comer naquele exato momento, né, o tanto que desse para a sua família, tinha que colher devido à questão do tamanho da família. Mas aquele pão, realmente o povo comeu, passaram os 40 anos, foram morrendo, e etc. E Jesus fala aqui do verdadeiro pão da vida, né? E esse pão da vida aqui não é para saciar a necessidade material, mas é para saciar a necessidade espiritual, que realmente é a vida eterna e é aquele que o homem necessita de religar, voltar para Deus, né? Então esse é o pão que desceu do céu para que dele comer não morra, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida eterna. Aí tem essa questão do capítulo 6, que é a multidão, algumas pessoas se levantam, então quer dizer, nós vamos ter que comer da tua carne, beber do teu sangue e tal, né? E a multidão começou a sair, né? Começou a se espalhar. Então Jesus falou para os seus discípulos, referiu para os seus discípulos, você não vai seguir eles também? Aí é onde que Pedro, né, esse contexto aqui que vai entrar aqui, para onde iremos que só tu tem a palavra de vida eterna, só o Senhor tem a palavra de salvação. Então, Pedro, naquele exato momento, trouxe uma mensagem, uma reflexão para nós. E nós sabemos que a questão aqui não é que nós vamos ser canibal, comer a carne, beber o sangue, isso é mais uma representação, é um sentido simbólico, né, que ele fez aquela representação daquilo que de fato é verdadeiro e a didática que ele usa como mensagem para que o povo pudesse entender, tá certo? E não tem nada literal. Que comer o pão. Outra questão. Observemos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne, tá? É uma questão aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá para sempre. É o contexto, nós temos que ler o contexto, texto sem contexto é pretexto para heresia, tem que ter cuidado, que eu dei a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, tá? Aí Paulo toma esse texto aqui, que ele vai trabalhar em 1 Coríntios, mais tarde o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica que Paulo fez, tá? E Jesus está usando uma metáfora, uma figura de linguagem, quando ele fala que é o pão, a água, a porta, etc. Entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirma, esse é meu corpo, esse é meu sangue, tá? Sabemos que não tem nada de transubstanciação, que o pão se transforma no corpo, que o vinho se transforma no sangue, ou então a chamada consubstanciação, né, que o corpo e o sangue está próximo ali dos elementos da ceia. Mas, na verdade, aqui o contexto fala de um memorial. Se de fato Jesus está na presença ali, naquele culto de ceia, ele está de uma forma espiritual. Onde que estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome estarei presente, tá? Tem que ler o contexto. Então, é isso aqui, a questão do memorial, não fazer isso em memória de mim, né? Tendo dado graça, partiu disso, tomar e comer, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento, Nova Aliança, né? O Cainê, Diateque, né? A Nova Aliança, é selada pelo sangue, né? Então, é o que o escritor aos Hebreus colocou, né? Todas as coisas são purificadas com sangue, e sem sangue não há remissão, né? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas o ato da ceia, o contexto, é um memorial da morte sacrificial de Cristo, né? Morte vicária, tá certo? Dessa forma, é evidente, ao mencionar a partir da sua carne, nosso Senhor refere a sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependerem e crê no Evangelho, propiciando-lhe a salvação e a vida eterna. Jesus veio para morrer em prol do mais vil pecador. E essa morte na cruz de Jesus é uma morte vicária, é uma morte substitutiva, né? Porque na cruz era eu que tinha que ser morto, era você, devido à questão da pena do pecado, né? Então, assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, Jesus morre em lugar do mais vil pecador. Por isso ele veio buscar esse amor que se havia perdido. Ele prova o seu amor, Deus prova o seu amor, o Pai prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho para morrer em nosso lugar.
né? Então, tem o sentido da morte vicária, a morte substituta de Cristo. A conclusão, nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida, e se oferece por nós, assim, aquele que se alimenta de sua palavra, satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. Nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre, né? Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica, isso é importante, claro, e relevante, porém, mas é passageira, né? Então, aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente, né? Abundância eternamente. Então, nesse contexto, tendo a conclusão, Jesus é o pão da vida. O objetivo principal aqui do contexto do capítulo 6 é falar sobre a vida eterna, sobre a salvação, sobre a grandeza daquilo que o Filho de Deus de fato é, onde que ele apresentou a sua identidade, eu sou o que sou, né? Ou então o sentido lá, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o bom pastor, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou realmente a luz da vida, aquele que me segue não andará em treva, mas terá, né, a luz da vida, e etc. Tá certo? Na lição próxima aí, que é a lição 5, a verdade que liberta, né, vai basear em João 8:38, tá? Que é muito importante dentro do contexto, João 8:32, quer dizer, João 8:32, pois sereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tá certo? Então, nessa lição de hoje, nós terminamos aqui. Agradeço essa oportunidade aqui no Momento EBD, mais saber, mais viver, dentro do canal Teologia Aprenda Mais. Acesse o nosso canal, se inscreva, seja o nosso participante do canal. Compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, curte. Realmente aí tem mais de 300 e poucos vídeos, né, muito bem importante, uns bem gravados, outros grandes, curtos, né, que realmente vai trazer uma alimentação para a sua alma. Obrigado, que Deus em Cristo abençoe, e que no dia 27 de abril de 2025 você possa trazer uma boa lição para a sua sala, para seus alunos de escola bíblica dominical. Não esqueça, Jesus é o pão da vida, somente Ele pode preencher o nosso vazio existencial. Obrigado, que Deus em Cristo abençoe.